aquilo sempre me chamou muita atenção. Nunca pensei em ser padre. E dupla, a gente pode começar como? Eu queria saber a tua história, padre. Você nasceu onde? Como foi tua infância? Quando que foi seu chamado? Como que foi? Eu não tenho nada assim muito de sobrenatural não, sabe, Não? Lela? Não. Eu, pelo contrário, as coisas pra mim aconteceram com muita leveza. Uma família católica, não? Minha mãe católica. É. Meu pai sem religião, mas aquele pai que falava, se não for à missa todo domingo, não vai pro clube. Então tinha aquela obrigatoriedade de participar da missa e ir com a mãe pra missa por Mais conta moral, do clube, né? Mais uma obrigação moral que religiosa. Pra ele era moral. Social. Ele mesmo não ia, mas tinha que acompanhar minha mãe na missa, né? Meu irmão e eu. Então, cresci numa cidade pequena, chamada Itapajipe, que fica no Triângulo Mineiro. É uma cidade para onde meu pai se mudou, na época, por conta de uma transferência de trabalho. E ali eu cresci. Fiquei até os meus 14 anos. Minha família é toda de Uberlândia, que é Triângulo Mineiro também. E voltamos, eu voltei, minha família voltou para Uberlândia, eu estava com 14 anos. E estudei música a vida toda, que era uma forma, de uma cidade pequena, de poder controlar a ansiedade de menino, né? E então eu fazia música para poder controlar a minha ansiedade. Sempre fui muito ansioso, sempre fui muito hiperativo, né? Hoje eu teria vários diagnósticos. né, Com doutor? certeza. Ah, é? Eu daria, mas... Eu também te medicaria, tá? Então, estudei música muito cedo. E quando eu fui para Uberlândia, voltei a estudar, continuei estudando música em Uberlândia, até que um empresário me ouviu cantando e decidiu me colocar num trabalho num bar que tinha na cidade de Uberlândia, que era um bar show, e era o mais famoso da cidade na década de 90, chamava Bougainville. Não existe mais. E eu fui cantar nesse Bougainville, me apresentei, né, aos 14 anos e saí contratado do bar para cantar na noite. E eu só cantava MPB. E o povo gostava de ver aquele moleque, né, de 14 anos no palco cantando Belchior, fazendo uma reinterpretação de Elis Regina, de Gessé. Então, os clássicos da MPB. Cantei na noite até os 17. Inclusive, com propostas de crescimento na vida artística, mas muito encantada a vida toda com a mística. Sempre fui muito místico, de buscar aquelas coisas que geralmente as pessoas não acessam com muita facilidade. Então eu sempre tive um olhar para essa mística. E o ser monge, aquela coisa de entender o que se passa, naquela ideia de mosteiro que a gente tem, que é aquele lugar da penumbra, da oração, do silêncio, né? Aquilo sempre me chamou muita atenção. Nunca pensei em ser padre. Eu pensava em ser monge. Então, com 17 anos, terminei o ensino médio, prestei vestibular. Imagina, músico, prestei vestibular para veterinária. Passei no vestibular para veterinária, ao mesmo tempo fiz um vestibular para filosofia, para entrar para o seminário agostiniano, que era um convento agostiniano, onde vivem os padres religiosos e não necessariamente os frades são padres. É diferente do padre diocesano. Na diocese só existem padres e diáconos ordenados. Na vida religiosa, os freis, os monges, não necessariamente são padres. Ah, é? Eles são consagrados pelos votos da observância evangélica de pobreza, castidade e obediência. Então, o conceito de vida religiosa, o ápice, é você fazer os seus votos perpétuos. Ou seja, consagrar-se de maneira definitiva diante de Deus como pobre, casto e obediente. Ser padre dentro da vida religiosa é uma consequência da sua caminhada como consagrado religioso. Então aí você pode ser padre, pode ser diácono, mas você não tem a obrigação de sê-lo, porque a vida religiosa não nasceu para ser clerical e não nasceu para fazer parte da hierarquia da igreja, que é aquilo que eu te disse no começo. Então eu fui para uma ordem religiosa porque eu não tinha o intuito de ser padre. E eu escolhi a ordem de Santo Agostinho,
que é uma ordem intelectual que trabalha com colégios, faculdades, ensino, e eu sempre gostei muito disso. Então, aos 17 anos eu entrei, deixei a faculdade de veterinário e fui para a faculdade de filosofia. Então, fui estudar em Franca, no convento de Franca. E gostou? E apaixonei. Falei, é isso que eu quero para sempre. Fiz a faculdade de filosofia, depois fui para Colômbia fazer o noviciado. Noviciado é o período em que a gente recebe o hábito, que é a veste monástica da ordem, e a gente professa os primeiros votos, que nós chamamos de votos simples, porque eles são renováveis todos os anos, até chegar num limite em que você faz o voto perpétuo. Tá. Aí você não precisa ficar reafirmando todos os anos. Todos os anos você tem uma cerimônia para comemorar esses votos perpétuos, só que você não tem que fazê-los novamente. Então, fiz a faculdade de filosofia, fiz o noviciado, depois fui fazer a teologia, me formei em teologia, fui para a Espanha para isso, voltei para o Brasil, fiquei como mestre de estudos um período em Fortaleza, num convento de Fortaleza, Ceará. Nessa época meu pai sofreu um acidente, fraturou a coluna, perdeu os movimentos das pernas. Na mesma época, minha mãe, nessa tensão toda, teve um início de infarto e aquilo me deixou muito preocupado, porque eu morando fora do país e com essa flexibilidade, porque a vida religiosa ela não se restringe à paróquia, à cidade ou à diocese. Ela é espalhada pelo mundo todo. Então, onde você vai encontrar casas, os mais conhecidos talvez sejam os franciscanos, Sim. pela própria história. Então, tem franciscano no mundo inteiro. Então hoje você está no Brasil, pode ser que amanhã precisem de um frade com o seu perfil numa comunidade na Nigéria. Então amanhã você é transferido para a Nigéria. Então você não tem essa estabilidade de moradia, porque você está à disposição da vida religiosa de acordo com o que você pode oferecer. E eu percebi que eu queria ficar mais perto de casa, mas para ficar perto de casa eu teria que ficar na diocese. E ficando na diocese eu teria que ser ordenado. Entendi. Então, eu converso com o bispo da diocese, ele me propõe a ordenação diaconal, eu peço a dispensa dos meus superiores da vida religiosa agustiniana e venho para a minha diocese de Uberlândia e me ordeno diácono assim que eu chego. E 2 anos depois, eu me ordeno padre. E para mim não foi uma novidade, não teve nenhum deslumbre, porque não era algo que eu almejava. Foi uma consequência de escolhas. Entendi. Então, ser padre. Então, se você me perguntar assim, a vida paroquial nunca me agradou. Não? Nunca. Eu ordenei padre num dia, o meu bispo falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai pra paróquia, você vai estudar. Vou te mandar pra Itália, você vai fazer seu mestrado na Itália, vamos trabalhar com você a área acadêmica. Tá bom, aceitei, fui fazer o mestrado na Itália. Adoeci, tive depressão por solidão, fiquei muito só lá na Itália. Quando voltei pro Brasil, precisei cuidar de tudo isso, não sentia vontade nenhuma de ir pra paróquia nenhuma. E mesmo assim fui, fiquei 2 anos numa paróquia e percebi que de fato aquilo não era pra mim. Por quê? Porque eu não consigo até hoje ter a competência necessária para administrar aquilo que é dos outros e que é oferecido em nome ou pelo sacrifício, oferta, para poder administrar um templo, administrar o sagrado. Quando eu digo de competência, é que eu vejo que eu tenho competências para muitas coisas, mas competência para ser pároco, cuidar de pastoral, ter uma vida no dia a dia, de segunda a segunda, para uma paróquia, confissão, direção espiritual, tudo que envolve a vida de um padre diocesano, definitivamente eu não consigo. Entendi. Porque justamente eu não fui formado para ser padre, porque eu sempre pensei em ser monge e não padre.